vamos então continuar na segunda parte desse capítulo. Nós vimos ali na primeira parte que o André Luiz sai acompanhando o médico, né, que está saindo da casa da Margarida. Então vamos voltar aí um pedacinho. Compreendi, né, o André Luiz ali, aqui falando, né, compreendi que o nosso orientador me proporcionava a colheita de novos ensinamentos e acompanhei o especialista, né, o médico, em moléstias nervosas, cauteloso e contente. Especialista em moléstias nervosas, né, o médico, cauteloso e contente. Distanciado agora do lugar em que nosso instrutor travava a batalha singular, acerquei-me da personalidade que assistia o médico de perto e entabulamos, quer dizer, iniciamos amistoso diálogo. O novo amigo atendia pelo nome de Maurício, fora enfermeiro do médico que protegia e recebera com satisfação a tarefa de ampará-lo nos empreendimentos profissionais. A gente já falou isso em outros livros, todo profissional tem com ele um espírito ligado à profissão para auxiliar. Um médico tem outro médico, tem um enfermeiro, como é o caso aqui, um professor, um advogado, outro advogado, um juiz, um advogado, outro juiz, e assim vai. Quanto mais mérito a pessoa tem, quanto mais ela se dedica com amor, com verdade na sua profissão, mais amparado e auxiliado no plano espiritual ele é, por um espírito benfeitor, por um espírito amigo dentro da profissão. Todos os médicos, asseverou-me convicto, quer dizer, afirmou-me convicto, ainda mesmo quando materialistas de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que o auxiliam. Todos os médicos, em todas as profissões, mesmo os ateus, seja qual for a religião, contam com amigos espirituais que o auxiliam. A saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. Quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, delibera menosprezá-la, faz-se difícil o socorro aos seus centros de equilíbrio, porque em todos os lugares o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Todavia, por parte de quantos ajudam a marcha humana da esfera espiritual, há sempre medidas de proteção à harmonia orgânica, para que a saúde das criaturas não seja prejudicada. Claro que há erros tremendos em medicina e que não podemos evitar. Nossa colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura alheia ou pelo próprio reajustamento. Quer dizer, a atuação deles no plano espiritual é sempre dentro da capacidade receptiva que aquele espírito que aquele espírito no qual eles estão ajudando tem capacidade de entender ou está estudando. Então, quanto mais aquele cientista, aquele médico, aquela pessoa estuda, ela recebe mais ajuda e ela vai se aprimorando cada vez mais e vai recebendo auxílio ao seu estudo. Mas se ela para, eles vão poder auxiliar dentro daquilo que é o conhecimento que ela tem. Ninguém recebe o que não tem. O que o plano espiritual faz é aflorar aquilo que a pessoa tem, né? Auxiliá-la a aumentar aquilo que ela tem, né? Então, é como se fosse uma semente. O que o plano espiritual faz é regar essa semente, ela vai começando a brotar, e se aquele encarnado cuida dessa semente, vira uma árvore, vai dar frutos. Mas se não cuidar, ela pode secar, ela pode mirrar, ela pode ficar uma coisinha muito pequena. Depende do encarnado. Isso para o bem ou para o mal, gente. Porque o obsessor faz a mesma coisa. O obsessor não pode tirar da pessoa o que ela não tem. Não pode colocar dentro dela o que ela não tem. Ele não pode colocar nela que ela vai matar alguém, né, se ela
não tem ímpetos de assassino. Por quê? Porque o que o obsessor faz da mesma forma é regar a semente que já existe na pessoa. E a pessoa vai alimentar essa semente ou não. Então, no caso do obsessor, se ele alimenta uma semente ruim ali, né? Perdão, um joio, cabe ao encarnado ver que aquele joio está crescendo e limpando e tirando aquilo. Aí o obsessor vai ter que procurar outra semente para regar. O obsessor não coloca o que a pessoa não tem, ele só alimenta aquilo que nós já temos. Isso acontece a mesma coisa para os espíritos do bem. Eles alimentam aquilo que nós já temos. Eles não podem colocar em nós o conhecimento que nós não temos, nem aflorar em nós sementes que nós não temos. Somos nós que semeamos. Eles ajudam a cuidar, a regar, né? Eles vão dando dicas ali para a gente poder adubar, melhorar as boas sementes. Nós precisamos entender isso, porque tem muita gente esperando fada madrinha e varinha de condão para mudar as coisas. Entretanto, né, o enfermeiro aqui falando, né, o Maurício, entretanto, realizamos sempre em favor da saúde geral quanto nos é possível. Quer dizer, vamos fazer sempre o máximo que nos é possível. E numa expressão profundamente significativa, acentuou: se os médicos orassem, se os cientistas, se os médicos, se todos orassem, porque orar é o atalho, né? O caminho mais rápido para se chegar a Deus. Nesse instante, alcançamos o ponto de destino antecipando-nos, de algum modo, ao amigo encarnado sob minha observação. Quer dizer, eles chegaram no lugar de destino do médico antes dele. A residência confortável, não obstante o formoso jardim que a circundava, permanecia transbordante de fluidos desagradáveis. Então ele está vendo ali energia, sentindo cheiros horríveis, desagradáveis. O clima doméstico era perturbador. Maurício elucidou sem preâmbulos, né, sem rodeios. Estamos sumamente interessados em o que nosso amigo se enfronhe, né, se envolva no trato com as magnas questões da alma, a fim de aperfeiçoar-se na tarefa junto à mente enferma. Por isso encaminhamos até aqui, por vias indiretas, livros e publicações acerca do assunto. Então, o que o enfermeiro está colocando? Que eles querem que esse médico estude, aprimore doenças da mente, doenças do cérebro, para que ele possa ajudar a Margarida e ajudar outros enfermos. Então, eles fazem chegar ali na casa livros, né? Estudos, coisas para que o médico estude e se aprimore nessa área. Aí ele continua aqui. Por isso encaminhamos aqui, por vias indiretas, livros e publicações acerca do assunto. Entretanto, contra o nosso desejo, não somente preponderam os preconceitos da classe médica, mas também a influência perniciosa que a segunda esposa exerce sobre ele. Homem inteligente, mas muitíssimo arraigado à remuneração dos sentidos. Olha que forma educada aqui, né? Polida, dele dizer que ele tem um sexo desmesurado, que ele é ligado à remuneração dos sentidos, ele é ligado aos prazeres da carne, aos prazeres do sexo. O nosso amigo, quer dizer, o médico, não suportou a viuvez e desposou, há 5 anos, uma jovem que lhe exige pesado tributo à maturidade respeitável. Exige muito dele, né? Nos sentidos, sexualmente é um homem já com mais idade, que não tem o mesmo vigor físico de um jovem. Acontece também que a esse problema acresce questão muito grave.
A primeira esposa, desencarnada, deixou 2 rapazes e permanece ligada à organização doméstica que considera sua propriedade exclusiva. Quer dizer, a primeira esposa continua ali na casa, é uma obsessora ali do lar que acha que a casa é dela. Por mais que o nosso trabalho se acentue, ainda não conseguimos retirá-la com proveito da casa, porque o pensamento dos filhos, em conflito com o pai e com a madrasta, lhe invoca, quer dizer, chama a mãe, né? Eles, por causa das discussões, das brigas com o pai e com a madrasta, eles chamam a mãe. Lhe invoca a atuação de minuto a minuto. Então, eles estão o tempo todo chamando a mãe e a mãe se mantém ali junto deles, dos filhos. O duelo mental nesta casa é enorme. Olha a situação da casa. O duelo mental nesta casa é enorme. Por isso, né, aqueles fluidos, por isso aquele cheiro desagradável quando o André entrou ali na casa. Ninguém cede, ninguém desculpa, e o combate espiritual o combate espiritual permanente transforma o recinto numa arena de trevas. É um ringue, né? Está todo mundo se degladiando ali dentro daquela casa. Calou-se o informante enquanto entramos e pude notar que efetivamente a ex-dona da casa, sem o corpo físico, em singular posição de revolta, ali se achava, abraçada a um dos filhos, moço de seus 18 anos presumíveis, que fumava nervosamente numa espreguiçadeira. Via-se-lhe perfeitamente a condição de vaso receptivo da revoltadamente materna. Então se vê que ele era receptor, ele recebia ali os fluidos, né? A influência da mente revoltada da mãe. Ideias inquietantes e delituosas povoavam-lhe a cabeça, né? Ideias ruins, ideias de delito, né? Ideias de planejando ali coisas horríveis, né? Talvez até matar a madrasta. Fios tenuíssimos de força magnética ligavam-no à mãezinha infeliz. Tinha as mãos crispadas, né, contraídas, e o olhar absorto, maquinando planos diabólicos, e por mais que o envolvesse o socorro de Maurício, né, aquele enfermeiro bondoso que estava ali, por mais que o Maurício o envolvesse, nem ele, né, nem o Maurício, nem ele, nem o rapaz, e nem aquela que lhe fora ciumenta genitora, né, ciumenta mãe, se mostravam suscetíveis de receber-nos a influenciação restauradora. Quer dizer, nem o rapaz nem a mãe conseguiam receber a influência do enfermeiro e do André, que estava ali também querendo ajudar. Tenho trabalhado tanto quanto me é possível, explicou o novo companheiro, a fim de ambientar aqui o espiritualismo de ordem superior. Achamo-nos, entretanto, num campo imensamente refratário, né? Resistente, impermeável ao bem. Nesse instante, o médico transpôs o limiar e Maurício colocou sobre a fronte dele, quer dizer, colocou aqui, né, na testa, né, nos lóbulos frontais, dele a destra generosa, a mão direita, né, generosa, buscando fornecer-lhes intuições exatas referentes ao caso de Margarida. Quer dizer, o Maurício tentou influenciar ali o médico para dar ideias, né, influenciá-lo acerca da doença da Margarida, para ver se o médico conseguiria ajudar a Margarida. Especialista, num átimo, quer dizer, num instante, começou a articular o aparelhamento mental para exame do assunto que lhe era sugerido. Então o médico começou a pensar ali no caso de Margarida, porque o enfermeiro Maurício estava ali influenciando ele para pensar no assunto, né, para achar uma solução. Lembrando certa publicação técnica
única maneira pela qual conseguia registrar os pensamentos do companheiro espiritual, porque o enfermeiro influenciou a lembrar de uma publicação técnica, então fez com que ele lembrasse para ele procurar essa publicação técnica para ver se ele conseguiria de alguma forma ajudar a Margarida. Mesmo assim, o esforço não obteve êxito. O filho atacou o genitor, atacou o pai, com recriminações acerbas em vista de se haver demorado excessivamente para o almoço. O médico depressa desligou a mente de nossos fios invisíveis. Então, na hora que o filho foi mal educado ali com ele, porque ele se atrasou para o almoço, ele se desligou, dos fios invisíveis que ligavam o Maurício, o enfermeiro, a ele, precipitando a mente no torvelinho das vibrações antagônicas, entrando a mente dele naquele torvelinho daquelas vibrações que estavam brigando, estavam ali em guerra. A esposa desencarnada veio igualmente sobre ele, furiosamente. Reparei que o dono da casa não lhe assinalou os punhos ativos no rosto, mas o sangue concentrou-se na região das têmporas, tingindo-se-lhe a máscara fisionômica de cólera indisfarçável. Quer dizer, a esposa desencarnada veio esmurrando o rosto dele. Ele não sentia, o ataque do espírito, mas ele sentiu ali nas têmporas ficarem cheias de sangue, Ele sentiu ali a região onde ela estava agredindo. Então, concentrou-se na região das têmporas, tingindo-lhe-se a máscara fisionômica, quer dizer, tingindo-lhe o rosto, de cólera indisfarçável, avermelhando, o rosto. Resmungou algumas palavras saturadas de indignação e perdeu de todo o contato espiritual conosco. E aí, completamente afastado, do contato espiritual com o André e com o enfermeiro, Maurício indicou com insofreável, quer dizer, com incontida tristeza, e acentuou. Palavras do enfermeiro Maurício agora. É sempre assim. Muito difícil aproximarmos-nos na esfera física daqueles a quem nos propomos auxiliar. Surgem ensejos, momentos valiosos de realização espiritual, como presentemente nos ocorre, diante do problema de Margarida. No entanto, nossas tentativas redundam em rematada, em completa frustração. Um homem intelectualizado pela responsabilidade acadêmica por si mesmo deveria sentir santa curiosidade perante a vida, abstendo-se de certo comércio mais intenso com a satisfação egoística da experiência no corpo. Quer dizer, se abstendo de certos prazeres, de certas coisas que são do corpo, aqui no caso dele, dos prazeres sexuais que fazem com que a segunda esposa tenha um domínio, tenha uma ascensão ali sobre ele. Porém, a criatura, aqui o Maurício continua falando, porém a criatura costuma persegui-la até o desgaste completo da forma carnal de que se serve. Por mais que a convoquemos à preciosa viagem da periferia para o centro, a fim de que ela se amolde aos imperativos da vida que a espera, além do sepulcro, nosso esforço é quase sempre considerado adiável e inútil. Então, por mais que o plano espiritual faça que a pessoa saia da periferia, das ilusões, das coisas mundanas, para o centro de si mesmo, que são as coisas verdadeiras, na maioria dos casos os encarnados adiam ou consideram esse tipo de reflexão inútil. Então eles acabam não conseguindo esse intento de preparar, de ajudar a pessoa a se preparar melhor para a verdadeira vida, que é a vida espiritual.
sorriu, né? O Maurício sorriu enigmático e ajuntou, continuou falando. E observemos que nos achamos à frente de um homem chamado pelo campo social ao Ministério da Cura. Então, quer dizer, a gente não pode esquecer que nós estamos na frente de um médico, de alguém que foi chamado ao ministério, né? É o ministério da cura, o ser médico, é lidar com a vida do outro, é a responsabilidade de ajudar o outro a viver mais e a viver melhor aqui nesse planeta. Nesse interim, quer dizer, nesse momento, a pequena família se reuniu ao redor da mesa posta e a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. O traje elegante e sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso realçavam-lhe a profundez do olhar, mas rodeava-se ela de substância fluídica deprimente. Então ele está falando ali uma mulher maquiada, bem arrumada, muito bonita, mas que tinha uma à sua volta, né, no seu halo, na sua psicosfera, né, na sua aura, como ele coloca aqui, uma substância fluídica deprimente, ruim, escura. O halo púmbleo, né, o halo cinza, né, cor de chumbo, denunciava-lhe a posição de inferioridade. Ela tinha uma cor chumbo horrível, né, em volta dela. Socialmente, aquela dama devia ser das de mais fino trato. Contudo, terminado o repasto, quer dizer, terminada a refeição, deixou positivamente evidenciada sua deplorável condição psíquica. Depois de uma discussão menos feliz com o marido, a jovem mulher buscou o sono da sesta, num divã largo e macio, aquele soninho, né, de depois do almoço. Então ela foi deitar num divã para descansar ali depois do almoço. Intencionalmente, Maurício, né, aquele enfermeiro que está ali junto do médico, convidou-me a espreitar-lhe o repouso. E com enorme surpresa, aturdido mesmo, quer dizer, perturbado, não lhe vi os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual que abandonava a estrutura carnal entregue ao descanso. Alguma semelhança era de notar-se, mas, afinal de contas, a senhora tornara-se irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. Então, na hora que ela saiu do corpo, aquele corpo era deformado, que nem aquelas bruxas dos filmes, né, dos desenhos, das histórias infantis, completamente enrugado, completamente deformado. Lembrava os traços daquela mulher bonita que estava ali descansando, mas era um perispírito horrível, deformado, né? É isso que o André Luiz está colocando aqui. A própria esposa desencarnada ali presente, clamorosa, né, em evidente revolta, não se animou a enfrentá-la. Então, o espírito da esposa que estava ali, né, na casa, junto do filho, não chegou perto dela, também ficou com medo dela, tamanha a bruxa horripilante que ela era. Recuou semi-espavorida, tentando ocultar-se junto do filho. Lembrei-me então do livro em que Oscar Wilde nos conta a história do retrato de Dorian Gray, que adquiria horrenda expressão à medida que o dono se alterava intimamente. Quer dizer, conforme o dono se alterava intimamente, né, o retrato ia se modificando, ia ficando cada vez mais feio, horrível. Quem não leu o livro, é um livro muito bom, e tem o filme também, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. E é muito interessante, porque ele vai fazendo pactos para se manter novo, se manter imortal,
e vai cometendo atrocidades, e a cada atrocidade que ele comete, né, o retrato dele vai ficando cada vez mais feio, retorcido, uma imagem medonha. O que o André Luiz está colocando aqui é que, no fundo, o que o Dorian Gray, o que o Oscar Wilde coloca ali no retrato do Dorian Gray, é o que acontece com o nosso perispírito. Conforme a gente vai se deturpando, vai se enfeiando, vai se maculando, vai digamos assim, se pervertendo na maldade, nosso perispírito também vai se deteriorando, né? se mutilando. Vou repetir aqui. Então, lembrei-me então do livro em que o Oscar Wilde nos contava a história do retrato de Dorian Gray, que adquiria horrenda expressão à medida que o dono se alterava intimamente na prática do mal, e, endereçando a Maurício o olhar indagador, dele recebia a sensata elucidação, né? A sensata explicação. Sim, meu amigo, disse tolerante, a imaginação de Wilde não fantasiou. O homem e a mulher, com os seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhe. Então, cada um de nós somos espiritualmente exatamente como somos realmente, com o nosso cheiro, com a nossa cor, com a nossa vibração. Então, embora a gente mantenha uma semelhança com a matéria que nós usamos como vestimenta, aqui o corpo que nós usamos aqui neste planeta, o nosso perispírito vai ter as marcas das influências que os nossos pensamentos plasmaram em nós, moldaram a nossa volta. Então, aqueles que têm pensamentos bons, aqueles que realizam coisas boas, que são caridosos, ao saírem do corpo físico, o seu perispírito tem iluminação. Vamos lembrar no livro Voltei, né, que o irmão Jacó viu que tinha uma luzinha assim que saía dele, mas viu que na filha, a Marta, a luz era muito maior, porque era um espírito muito melhor do que ele, né? E aqueles que mantêm ódio, raiva, maus pensamentos e fazem mal aos outros, a hora que se desdobram ou a hora que desencarnam, o seu perispírito vai ter a forma deturpada, distorcida, medonha, fedida, né, que a alma tem, por causa dos pensamentos e dos sentimentos que tem. Cada crime e cada queda deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma, tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispirítica, dentro da qual a individualidade real se manifesta, principalmente depois da morte do corpo denso. Principalmente depois da morte do corpo, o perispírito vai refletir, vai mostrar a realidade daquele espírito, seus sentimentos, seus pensamentos, na vibração, na energia, na aparência, na cor e no cheiro. Há criaturas belas e admiráveis na carne e que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais, do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos de celestial formosura, e designando a infeliz que se ausentava de casa, semi-liberta do veículo material, acentuou. Maurício continua falando aqui, né? Esta irmã desventurada permanece sobre o império de espíritos gozadores e animalizados, que por muito tempo a reterão em lastimáveis desequilíbrios. Então, todos nós, quando estamos fora do corpo, quando a gente se desdobra durante o sono, nós vamos buscar aquilo que nos apraz, aquilo com o qual nós sintonizamos. Aqui, no caso, ela vai buscar esses espíritos que estão animalizados com bebida, droga, sexo, né? Vai para o
as regiões animalizadas do Vale do Sexo, onde se realiza todo tipo de orgias, é isso que ela vai buscar, que é com isso que ela se comprasse. O Maurício continua falando aqui. Acreditamos que ela, sem fé renovadora, sem ideais santificantes e sem conduta digna, não se precatará, quer dizer, não se prevenirá tão cedo dos perigos que corre e somente se lembrará de chorar, aprender e transformar-se para o bem quando se afastar em definitivo do vaso de carne, né, do corpo, né, que ela usa aqui no plano terrestre, na condição de autêntica bruxa. Ela só vai entender, só a hora que ela se ausentar para os vales trevosos, quando ela se desencarnar e for para os vales trevosos, como ela realmente é, né, uma autêntica bruxa, que ela vai ver como ela realmente é. Então uma hora ela vai realmente se arrepender, uma hora ela vai realmente querer mudar e aprender. O assunto era realmente fascinante e a lição era imensa. Entretanto, meu tempo disponível esgotara. O minuto exigia pronto regresso. Vamos lembrar que o Búbio colocou que ele poderia se afastar por um pouco de tempo e teria que voltar ali para a casa da Margarida. Então a gente está vendo vários tipos de obsessão, vários graus, né, das mais graves, mais fortes, como a da Margarida, como mais leves, né, como aquela mãe com os filhos ali, eles em simbiose, eles é que chamam a mãe ali com eles, né? Nós vemos a obsessora encarnada ali do médico, porque na realidade a obsessora ela está encarnada e ela está obsediando esse médico, né? Trazendo, né, esses instintos, esse sexo mais depravado, essas ideias mais, os sentimentos mais animalizados para junto dele, afastando ele do bem, criando a discórdia, o desamor ali na casa, onde a gente tem aquele ringue ali de lutas, né, de mentes que se degladiam. Então esse livro nós estamos vendo desde aqueles espíritos com essas aparências de bruxa, de magos, né, de espíritos horrendos, fedidos, desfigurados, aleijados, que a gente viu ali, né, sobre o guante, sobre o domínio do Gregório. Nós estamos vendo essa irmã quando se desdobra do corpo ali na cesta do almoço, uma bruxa que vai buscar os que são iguais a ela. É uma que vai para uma região como essa do Gregório. É isso que nós estamos vendo. André Luiz está nos descortinando, né, os palcos, né, está tirando as cortinas, né, no palco da obsessão, todos os tipos de obsessão, e nós estamos vendo uma boa influenciação, esse enfermeiro que quer exercer uma boa influência com o médico, fazer com que ele estude o caso da Margarida para poder ajudá-la, melhorá-la, perdão, mas ele se afasta dos bons pensamentos, ele se afasta dos bons sentimentos, e o enfermeiro não pode fazer nada. Ele faz aquilo que ele pode, ele põe a destra na fronte do médico para lembrá-lo de uma publicação que ele tem, de um caso parecido, para ver se ele busca ali subsídios para poder ajudar a Margarida. Mas aí na discussão, naquela confusão ali, naquela briga de família, perdão, ele se afasta energeticamente do enfermeiro, perdão, e o enfermeiro não pode mais influenciá-lo. Isso se chama livre-arbítrio. É o nosso livre-arbítrio. Por isso que a gente tem que lembrar as palavras de Jesus. Vigiai e orai. Vigiar os pensamentos, os sentimentos e orar. Cada vez que sair do prumo, o sentimento saiu do prumo, ora, pensamento, ora, pede ajuda do mentor, pede ajuda ao Mestre Jesus. A hora que a gente ora, a gente tem um atalho, um caminho rápido para chegarmos os trabalhadores do Mestre, para nos auxiliarem a nos voltar, a nós podermos voltar ao caminho,
né, a voltarmos ao prumo, a centralizarmos as nossas energias e voltarmos à vontade de estudar, de melhorar, de realizar boas coisas, de ter um falar mais comedido, pensamentos bons, ter mais paciência, mais tolerância, perdoar mais. Tudo isso são as coisas boas que nós temos que ter conosco. E quando os nossos irmãozinhos instigantes querem nos colocar outras ideias, se nós estamos verdadeiramente vigiando, a gente pode até cair, mas levanta rápido, que isso é que é importante, levantar rápido. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo.